Hoje queria conversar com vocês e a gente tá lendo, né, estudo bíblico, o programa de leitura bíblica e eu vou falar um pouquinho sobre Jacó, né, que a gente leu bastante, né, sobre Jacó, Gênesis ali, aquele últimos capítulos, enfim. E eu vou falar um pouco de Jacó, né, e como é que a gente pode aprender, né, com tantas experiências que Jacó teve, né? Certamente, Jacó é um dos mais conhecidos da Bíblia, né? E a descendência dele que gerou as 12 tribos de Israel, né? E são tantos momentos importantes na vida de Jacó, né, que até nos impacta. Eu tenho um carinho especial por Jacó e ele foi um grande patriarca, né, do povo de Israel. Ele foi filho de Isaac, né, e Rebeca. Ele foi neto de Abraão e irmão gêmeo de Esaú. E a gente sabe que a vida dele é um exemplo de fé e confiança em Deus e de como ele pode, nosso Deus, pode arrumar as vidas mais conturbadas, né, por pior que seja a nossa caminhada, tantos problemas, tantos percalços, se a gente serve ao Senhor, se nós estamos em Cristo, o Senhor vai aplanando as nossas veredas e Ele sempre nos dá a vitória, porque o nosso Deus sempre nos leva em triunfo, né? Ele é o Deus que vence. Então, por isso que a gente vence, porque a gente tem um Deus que é vencedor. Amém? Um Deus que conserta o que está estragado na nossa vida, né? Ele transforma a maldição em bênção. Se estamos servindo a Ele de todo o coração, nos entregando. Esse é um Deus que a gente serve, né? E uma vez o pastor Aloysio falou sobre Jacó e falou sobre o nome de Jacó. E aquilo me pegou porque a gente ouve muito, todo mundo falando, Jacó é o enganador. Porque Jacó era o enganador, né? Então, eu fui estudar e fui buscar, né, a raiz do nome dele, a raiz hebraica, e aí eu quero falar por que o nome dele é Jacó e a explicação do nome dele, né? Lá em Gênesis 25, versos 24 a 26, eu queria ler com vocês. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Amém? Então, daí o nome Jacó, que é um nome hebraico, que em hebraico se fala Yaakov. Amém? Yaakov. E a raiz hebraica que dá origem a este nome, Yaakov, é Akev ou Ekev. Akev ou Ekev significa calcanhar, né? O nome dele é Jacó porque ele nasceu com a mão no calcanhar do irmão. Amém? Mas Akev e Ekev também significa, olha que interessante, aquele que vence pela inteligência. Aquele que vence por criar boas estratégias para o sucesso. Isso também significa Akev e Ekev e Yaakov. Amém? Esse é o significado do nome Jacó. Em hebraico, Ekev jamais significou enganador, usurpador, etc. Imagina, você pode imaginar isso? Uma mãe colocando o nome do seu filho de enganador? Eu e Murilo, nasceu o meu bebê. Oi, que gracinha, meu amor. Vamos dar o nome dele de enganador. Oh, meu enganadorzinho. Gente, nenhuma mãe vai fazer isso. Vou apresentá-lo na igreja. Senhor, recebe o enganador. Não, não. O nome dele não significa enganador. Amém? O nome de Jacó não significa enganador. Ele significa realmente calcanhar, né?
E o que eu falei? Aquele que vence pela inteligência. Amém? E aí eu fiquei pensando, né, que ele estava segurando no calcanhar, ele nasceu segurando no calcanhar, né? E é interessante, porque normalmente, para você segurar no calcanhar, você está embaixo, né? Normalmente, se você segura no calcanhar, você provavelmente está embaixo. E a Bíblia diz também que os irmãos lutavam dentro do ventre de Rebeca. E eu imagino, tá? A Bíblia não fala isso. Eu imagino que eles, né, caiu no pau ali. E eu acho, porque depois a gente vai ver aqui que Esaú era um perito caçador, era homem do campo, ele era ágil. Eu imagino Esaú um homem forte, porque para ser um caçador tem que ser ágil, tem que correr, tem que ter força, velocidade, ficar no campo o dia inteiro, tem resistência, né? E eu fico pensando assim, para eu segurar no calcanhar de alguém, se eu estou embaixo, é porque alguém está me pisando. Talvez fosse uma... Talvez, tá? Isso é a minha imaginação. Talvez fosse uma defesa de Jacó segurar no calcanhar, porque eles lutavam. Mas isso a Bíblia não diz. Amém? Mas o que é real, o que a Bíblia diz, realmente que eles lutavam dentro do ventre. E eu quero ler com você Gênesis 25, do 22 ao 23, fala, do 22 ao 23, fala assim, ó. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, né, a Rebeca. 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Segura isso aí. O mais velho servirá ao mais moço. No 27 fala assim, cresceram os meninos, 27, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem de campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Então, no decorrer das Escrituras, a gente vê que Jacó era lutador. Ele lutou muito, ele passou por muitos percalços. E ele lutou bastante, desde o ventre ele lutou. E um desses percalços, né, que a gente vai ler aqui, é quando Jacó ele compra do seu irmão Esaú o seu direito à primogenitura. Né, quem já leu lembra dessa passagem. E no verso 27 a 34 fala assim, ó, cresceram os meninos... Bom, eu repeti, né? O 27 eu já li. O 28. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito da primogenitura. Você pode repetir comigo? Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E eu quero ressaltar algumas coisas aqui. Ele falou assim, pois estou esmorecido. Né? Estou esmorecido. Esmorecido significa desanimado, cansado, prostrado. E depois ele fala, estou a ponto de morrer mesmo? Né? De que me aproveitará a primogenitura? Mas olha só, você acha mesmo que quem está a ponto de morrer
depois que come e bebe, se levanta e sai? Quem está a ponto de morrer realmente vai se alimentar, mas vai ficar deitado. Ou não? Se uma pessoa está a ponto de morrer, ela está exaurida, ela não tem mais força. Ela vai comer e vai beber, mas ela vai ficar prostrada. E o que ele fez? Ele comeu no 34. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito à primogenitura. Aqui a Bíblia diz que ele comeu e bebeu. Então, o que Esaú fez? Ele trocou valores eternos, né, valores de herança, de família, por prazeres passageiros, por comida e bebida. Será que ele não aguentaria um pouquinho? Né? Será que ele não daria tempo dele chegar até a mãe para comer alguma coisa? Até que ponto, né, a gente está trocando valores eternos por prazeres passageiros? É para a gente parar e pensar um pouquinho. Né? A gente não pode trocar. A gente não deve trocar princípios eternos, valores eternos. Né? Às vezes a gente vai sofrer, né? Às vezes a gente vai se desgastar, vai se cansar, vai ficar doente, passando por um período difícil, mas firme no Senhor. Sofrendo, mas no Senhor. Não trocando, sabe? Não trocando valores. Coisas que vão aliviar o meu sofrimento rápido. E eu peco por causa disso. Então, a gente precisa pensar um pouquinho nisso. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo falou, né, em Mateus 4:4, o que ele falou? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele falou, está escrito. E onde está escrito? Em Deuteronômio 3:8, Jesus declarou a palavra. Né, lá no tempo do maná, fala assim, ó, Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou. Está errado? Desculpa, Deuteronômio 8, verso 3, desculpa. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? E essa negociação da primogenitura entre Jacó e Esaú, ela, naquele tempo, ela era 100% legal. Eu ouvi uma professora estudiosa, Kátia Damasceno, ela estava explicando sobre isso, que naquele tempo, é bom a gente saber isso, que naquela época era permitido, você poderia vender, né, a sua primogenitura. Então, era uma tratativa legal para os padrões da época. Ele podia fazer. E o que significava essa primogenitura? O direito de primogenitura honrava os direitos ou privilégios do filho primogênito da família, né? No caso de Esaú. Após a morte do pai ou na ausência dele, o filho primogênito ele assumiria a autoridade e as responsabilidades do pai. Talvez Esaú não quisesse assumir tanta responsabilidade. Além de assumir o papel de liderança da família, quem recebia o direito de primogenitura herdava o dobro do recebido pelos outros filhos. Entretanto, a Bíblia também mostra que o pai podia rescindir o direito de primogenitura e passá-lo para um filho mais novo, né? E aí a gente vai ver um outro momento na vida de Jacó, é quando o pai, Isaac, ele está avançado já na idade e sem poder enxergar. O que ele faz? Ele chama Esaú e fala assim, meu filho, eu já estou avançado em idades, eu não sei quando que eu vou morrer. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte, você vai para o campo, caça, traz uma caça saborosa, prepara essa caça para mim, que eu quero sentar, comer, saborear a caça que você vai trazer, e eu vou te abençoar.
E ele fala isso para o filho. Porém, o que acontece? Rebeca, a mãe deles, né, ela estava escutando tudo que Isaac estava falando para o filho. Então, ela chamou correndo Jacó. E aí a gente vai ver o que ela falou. Está em Gênesis 27, de 6 a 13. Olha o que Rebeca fala para Jacó. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze a caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-las ao teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso do meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Aí Rebeca, o que ela fez? Ela falou: deixa comigo que eu vou resolver essa questão. Faz o que eu estou falando. Jacó era um filho obediente. Então, aí a gente sabe a história, né? Que Jacó põe pele nas mãos, ela pega uma roupa de Esaú, que tem o cheiro dele, e aí Jacó vai diante do pai, e aí Isaac fala: quem que está aí? Ele fala: é Esaú, seu filho. Ele falou: a voz é... Ele já não enxergava, então ele fala: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Então, enfim... Jacó engana seu pai, leva o cozido, ele come, e o pai o abençoa. E aí a gente fica pensando, né? Mas, poxa, Jacó enganou o pai. Mas eu vou abrir um parêntese aqui, que Jacó, ele não poderia desonrar sua mãe. E por isso, ela paga um preço muito alto. O que ela faz? Ela não espera o agir de Deus e ela resolve agir por conta própria. Porque lembra que Deus já tinha falado para ela: tem 2 nações no seu ventre. Eles lutam. Mas o mais novo vai reinar sobre o mais velho. O mais velho vai servir ao mais novo. Ela sabia. Só que ela não espera o agir de Deus. Ela quer agir por conta própria. Né? E a gente já viu essa história em Sara, né? Que Deus fala que vai dar um filho, e aí Sara, não, mas dorme com a minha concubina, enfim, quer acelerar o processo. Às vezes, nós mulheres somos apressadas em fazer as coisas. A gente precisa confiar em Deus, esperar o tempo de Deus. Às vezes é difícil, mas a gente precisa confiar no Senhor. Amém? E Rebeca, por conta disso, o que aconteceu? Ela morre sem nunca mais ver o filho. Por quê? Por conta disso, Jacó tem que fugir, porque Esaú fica irado, e Jacó tem que fugir para que ele não seja morto. E aí, o que acontece? Jacó, se passando por Esaú, leva comida, o pai saboreia. E aí eu queria ler só esses versículos quando Isaac abençoa a Jacó. É linda a bênção. Está em Gênesis 27, do 26 ao 29. Então lhe disse Isaac, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti.
Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. E aí o que acontece? Isaac acabou de dar bênção para Jacó, Esaú chega com a caça preparada para o seu pai degustar. E para lhe abençoar, né? Por consequência. E aí, Esaú, quando chega, Esaú chega e fala, pai, trouxe a caça para você. Ele fala, quem que é você? Está em Gênesis 27, lá no verso 32, eu vou ler. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. 33, então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Só que, na verdade, Esaú não poderia receber essa bênção porque ele já tinha vendido a primogenitura. Então, na verdade, ele não teria direito a essa bênção. Então, o que aconteceu? Esaú, ele passou a odiar o seu irmão e a desejar matar-lhe. E aí, em Gênesis está escrito isso. Gênesis 27, do 41 ao 45, fala assim, passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos os dias do luto por meu pai. Então, matarei a Jacó, meu irmão. Olha o pensamento de Esaú. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder meus 2 filhos num só dia? Na verdade, ela não viu mais Jacó, né? Infelizmente. E Rebeca, ela queria orquestrar tudo. Para poder mandar Jacó, o que ela fala para Isaac? Olha no 46, no verso 46, ela fala assim para Isaac. Disse Rebeca a Isaac, aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposas dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Porque lá em Gênesis 26, quando Esaú tinha 40 anos de idade, ele tomou esposa do povo Eteu, Judite, filha de Ber, e Basemate, filha de Elon. Eram heteus. E a Bíblia fala assim, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Então, Rebeca fala para Isaac, olha, Esaú já arrumou 2 noras que são inferno na nossa vida. Elas trazem amargura para a gente, elas só nos dão aborrecimento. Então, Jacó, ele precisa ir para lá, para a nossa parentela, para arrumar a esposa lá. Ela já fala isso para Jacó. E Jacó, ele fala isso para Isaac. E Isaac chama Jacó, abençoa ele, fala para ele ir para lá, para Padã mesmo, para Padã Arã. E aí ele fala, olha, vai lá para a casa de Labão, que é irmão da sua mãe, e você procura mulheres lá e casa com as mulheres de lá. Porque ele não queria também que Jacó pegasse mulheres dali, daquela terra. Né? E aí, em Gênesis 28, vamos ver essa passagem. Isaac chamou Jacó, Gênesis 28, de 1 a 5.
Chamou Jacó, dando-lhe a sua bênção, e lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe, né, o tio de Jacó. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra da sua peregrinação, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi para Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, amorreu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então, Jacó parte de Berseba, né, da casa dele, lá para Padã-Arã, para a casa do tio. E nesse trajeto, nessa viagem, acontece uma outra experiência, né, que Jacó passa. E ele, num certo momento do caminho, da viagem, ele para passar a noite. E aí ele dorme. O que acontece? Quando ele dorme e ele sonha. E o que acontece? Nesse sonho, ele vê uma escada que ia para o céu e os anjos descendo e subindo naquele lugar, né? E lá em Gênesis 28, 12, fala assim: e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Então, eu creio que aqui foi a primeira experiência que ele teve direta com Deus, né? Deus falou com ele, Deus falou: olha, eu estou com você, eu estou te abençoando. Então, Deus estava ali fortalecendo, né, o Jacó, o lutador Jacó, aquele que estava passando por percalços, mas Deus estava fortalecendo ele para ele continuar na sua caminhada, né? E aí a gente sabe que Jacó chega na casa do seu tio Labão, né? E ele fica ali por um mês. E Labão tinha 2 filhas, Lia e Raquel, né? Lia era mais velha, Raquel era mais moça. E Labão, ele já tinha ficado ali um mês, e Labão fala assim: qual o salário que você deseja? Né? Porque você não vai ficar aqui me servindo, porque Jacó já estava servindo ao tio. E ele fala: olha, você não vai ficar aqui me servindo sem eu te dar salário nenhum, não é justo. Então, qual o salário que você deseja? E ele fala, né? Ele fala: olha, Jacó responde, Gênesis 29, 18. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Ele concordou, amém? Então, estava feito a negociação do salário. 7 anos por Raquel. Assim, por amor a Raquel, no 20, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. 21, disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela.
Então, ele já tinha trabalhado, né, os 7 anos. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. 24. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa para sua serva. No 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Então, Jacó viu que não era Raquel. O pai deu a Lia. Por isso, disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Então, que absurdo. Ele trabalhou 7 anos, recebeu Raquel. Ele falou, mas você me enganou. Desculpa, recebeu Lia. E Jacó fala, mas você me enganou. O nosso acordo era que eu trabalharia 7 anos e você me dá Raquel. E ele falou, olha, não, por quê? Né, Labão, que era realmente um enganador. Ele falou, não, aqui não se faz assim, porque ele tinha concordado, mas ele já mudou. Ok, então ele falou, olha, vai passar uma semana e eu te dou Raquel e você trabalha mais 7 anos. E aí, no 28, concordou Jacó. E se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão sua serva Bila. 30. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então, ele serviu a Labão 7 anos, e mais 7, já 14. E aí, Jacó teve muitos filhos, né, com Lia, com a concubina de Lia. Raquel era infértil, né, mas depois o Senhor a abençoou. Então, Jacó também teve filho da concubina, da serva de Raquel, e Deus abençoou, e Raquel teve José. Depois que Raquel teve José, Jacó, ele pede para Labão que Labão o libere para ele voltar para a sua terra. Ele trabalhou, ele serviu, e ele pede para que Labão o libere, porque ele precisava voltar para a sua casa, ele queria voltar para a sua casa, para a sua parentela. E Labão, ele faz de novo outro pacto com Jacó. E aí Labão fala assim para ele, Gênesis 30, 27. Labão lhe respondeu, ache mercê eu diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. E disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. Aí mais um acordo de salário, né? Aí disse-lhe Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, no 30. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizer isto. Então, o que Jacó fala para ele? Você vai fazer isso. Eu vou apacentar o teu rebanho e você vai fazer isso. No 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Firmaram outro pacto de salário. E no 33, assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Então, Jacó estava falando, olha, eu só vou pegar isso que eu acordei agora com você. Só vou tocar no que pertence a mim. Se você achar alguma coisa teu aqui, você pode considerar como roubo.
Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Labão não era fácil, olha no 35. Mas naquele mesmo dia, ele acabou de fazer o acordo, naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos dos seus filhos. 36. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Labão enganou mais uma vez a Jacó, né? Mas, com tudo isso, Deus estava vendo, né? E Deus estava com ele. Deus não prometeu que estava com ele? E, com tudo isso, Jacó ele fica rico. Porque tem uma questão também da vara. Ele descasca uma vara, como se fosse uma listrada, e aí, aonde os rebanhos iam dar as crias, ele colocava as varas, né? E os rebanhos davam listrados e pintados, e aí os rebanhos ficavam com ele, né? Os fortes, porque os fracos ele não fazia isso, ele ficava com os fortes, ele também era esperto, mas estava no direito dele, enfim. E aí Jacó começa a ficar muito rico, porque ele fica com muito rebanho. E aí, o que acontece? Os filhos de Labão começam a ter inveja e ciúmes de Jacó, porque Jacó começa a se enriquecer muito. E Jacó também percebe que Labão já não tem o mesmo carinho por ele, ele vê que Labão está diferente, né? Ele percebe que Labão muda o seu semblante, né? Muda o seu comportamento com ele. E, na verdade, Jacó tinha sido enganado por Labão muitas vezes, né? Mas agora, com tudo isso, ele decide seguir o seu próprio caminho. Então, a tensão entre Jacó e Labão começa a aumentar. Em Gênesis, enfim, o que acontece? Depois disso, o Senhor fala com Jacó. Em Gênesis 31, 3... E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus está dando uma direção para ele. Olha, não quero mais você aí. Você volta para a casa dos teus pais, que eu estou contigo. E aí Jacó chama Lia e Raquel e fala tudo o que estava acontecendo, explica para elas tudo o que está acontecendo. Então, ele explica para elas entenderem por que ele vai ter que ir embora, por que ele precisa ir embora. Porque elas precisavam concordar com ele, né? Tá de acordo. Está vendo como Jacó era sábio? Ele não decidiu e pronto, acabou. Junta as malas e vamos embora agora. Não, ele chamou as 2 mulheres, explicou. Né? Então, eles arrazoaram. E em Gênesis 31, 6 a 7, fala assim: e lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável, como anteriormente, porém o Deus do meu pai tem estado comigo. 6. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. E elas concordam, elas falam, ok, está certo. E a partir dali, ele juntou tudo que ele tinha, tudo que era dele, e ele sai sem avisar o seu sogro Labão. Ele vai embora, ele junta tudo que ele tem e ele vai embora. Porque Labão não queria liberá-lo, e ele vai. E aí Labão descobre que Jacó foi embora. Tinha fugido com tudo que era dele, e aí Labão vai atrás dele. Labão chama os seus filhos, os seus servos, e vamos atrás de Jacó. Porque eu acho que ele estava considerando que Jacó tinha roubado ele, enfim, estava indignado. E aí, Deus fala com Labão, olha que interessante. Deus fala com Labão para que ele não faça mal nenhum a Jacó. Deus fala com Labão: não faça mal nenhum para Jacó.
E aí, o que acontece? Eles se encontram, Labão vai até ele, eles se encontram, e Labão fala, Jacó, por que você fez isso? Minhas filhas, meus filhos, enfim, tem aquela conversa. Na verdade, estava saindo faísca ali, né? Porque os ânimos estavam exaltados, existia um atrito. E, por fim, como Labão ouviu a Deus, né? Ele não fez mal para Jacó, e eles fizeram uma aliança de respeito mútuo, né? Porém, eles determinam um marco. Labão fala, olha, você não passa daqui para cá mais e eu não passo daqui para cá. Então, cada um foi para o seu lado. Eles se acertaram, né? E muitas vezes é assim na nossa vida, né? Às vezes a gente convive com pessoas que, às vezes, a gente precisa liberar o perdão, né? Precisa pedir perdão. Existem atritos. E depois de certas coisas que acontecem, a gente não consegue mais ter comunhão. Não é verdade? Mas o certo é liberar o perdão, se acertar. E cada um vai para o seu lado. Gente, perdoar não quer dizer que a gente tem que andar junto, não, de novo. Porque, às vezes, não tem mais como andar junto. Mas a gente precisa liberar o perdão. Perdoar ou pedir perdão. Ser perdoado. E vai cada um para o seu lado. E está tudo certo. Amém? Porque, às vezes, a gente confunde as coisas. Comunhão é com quem a gente tem afinidade. E é isso. Bom, vai cada um para o seu lado. E aí, eu vou falar a última coisa que acontece na vida de Jacó. Acontece em outras, né? Mas uma marcante, que é quando Jacó está com a sua família e ele se encontra no Val de Jaboque. Ele está com toda a sua família, seus servos, seu gado. E num processo, ele aí começa no processo também de se reconciliar com seu irmão. A passagem pelo Val de Jaboque é no processo de reconciliação. Ele já tinha orado a Deus, pedido para Deus ajudar ele, porque ele queria encontrar Esaú, pedir perdão, enfim. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o momento que Jacó está no Val de Jaboque. O que ele faz? Ele passa toda a sua família, ele manda eles seguirem, mas ele fica ali sozinho, ele fica só. E vamos ler em Gênesis 32, 24 a 30, o que acontece? Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E eu acho que esse é o momento, assim, a experiência mais profunda de Jacó, né, com Deus. Uma experiência que transformou a vida de Jacó ao ponto do nome dele ser mudado, né? Então, foi uma experiência muito profunda.
E através das atitudes e das ações de Jacó, né, ele mostrou para Deus o quanto ele queria ser abençoado, porque ele lutou pela sua bênção. E a gente também, né, através das nossas atitudes, através da nossa entrega, da nossa devoção, da nossa busca, é que a gente mostra para Deus o quanto a gente deseja Ele, né, deseja o abençoador e também deseja as bênçãos. E eu queria pegar essa palavra príncipe, né, que está no versículo 28, como príncipe lutaste. A gente tem uma ideia muito romantizada de príncipe, né? Quando a gente fala em príncipe, o que você pensa? Um príncipe, né, com aquelas vestes reais, né, um homem bonito, de bom porte, um cavalo branco, sei lá. Mas, assim, um cara de poder, né? Um cara importante, uma pessoa que geralmente recebe tudo, né, nas mãos, um cara que é servido, né? Ele é ovacionado, enfim. E a gente tem essa, né, romantização do que é príncipe, mas o príncipe, no conceito bíblico, é outro, totalmente diferente. Em hebraico, príncipe é a palavra sar, S-A-S, sar, né, que significa valente, guerreiro, aquele que vai à frente da batalha. E a gente precisa tomar posição como um príncipe. Nós somos, né, sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Em Mateus 11:12 diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Nós precisamos ser esses príncipes valentes, né? Aqueles guerreiros que lutam, que se apoderam do reino. Jesus ensinou aos seus discípulos que é necessário que se busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, a gente tem que colocar isso como prioridade e lutar por esse reino. É interessante porque a salvação, ela é de graça, né? Ela é pela graça, pela morte de Jesus. Eu não preciso lutar, eu não preciso fazer caridade para receber salvação. Eu não preciso guerrear. Né? A palavra diz o quê? Que se com a nossa boca, né, está em Romanos, se com a nossa boca a gente declarar que Jesus é assim, e no nosso coração a gente crer, a gente recebe a salvação. Né? Então, para isso, eu não preciso lutar, eu não preciso guerrear, eu não preciso me esforçar, eu não preciso dar presente para ninguém, eu não preciso fazer caridade, eu não preciso nada disso. Eu preciso crer na obra da cruz e declarar que eu creio nessa obra. Amém? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Para a salvação, você não precisa se esforçar. Mas, para se apoderar do reino de Deus, a gente precisa lutar. Porque a palavra diz que é com esforço. Qual é o esforço que eu tenho empenhado para tomar posse desse reino? E a gente vê que na jornada de Jacó, ela nos ensina o quê? Sobre coragem, confiança em Deus, perdão e reconciliação. Jacó experimentou o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida, apesar de todas as dificuldades e circunstâncias contrárias. E a gente aprende que a gente precisa confiar no Senhor. As lutas são grandes, né? Muitas vezes vem uma atrás da outra, né? Às vezes não dá tempo da gente respirar, né? A gente lutou, venceu e já está vindo outra. Né? Igual aquelas ondas, sabe quando você entra no mar que vem ondas, as ondas sequenciais que os surfistas amam? Aquelas ondas, parece que você não dá tempo nem de você respirar, já vem outra e te dá um capote. E é assim muitas vezes na nossa vida. Mas o Senhor nos fortalece, né? Ele não vai deixar a gente se afogar. Né? Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para eu respirar. Então, a gente precisa lutar, sabe? A gente precisa nadar contra a correnteza. A gente sabe que
A gente, né, nada contra a correnteza, porque esse mundo vem com tudo, né? E a gente nada contra ele. E a gente precisa ser forte. E aonde a gente fica forte? A gente se fortalece no Senhor, lendo a palavra, orando, se consagrando, buscando ao Senhor. Amém? Que a gente possa realmente lutar com esforço e prevalecer como Jacó prevaleceu. Jacó que se tornou Israel. Porque se estamos em Cristo, temos a garantia da vitória. Amém? Jacó ele não mediu esforços para alcançar a sua bênção, ele lutou por alcançá-las. E é isso que a gente aprende na vida, com a vida de Jacó. Que independente das circunstâncias adversas, sabe, a gente tem que buscar ânimo no Senhor. Nós precisamos ser revestidos, né? Que o Senhor precisa nos vestir de novo, de força, de ânimo, né? O Senhor precisa nos renovar a cada dia, para que a gente tenha força para lutar, continuar lutando e prevalecendo. Amém? Como diz a palavra, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que eu amo. Você pode ler em voz alta comigo? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém? A Deus, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre! Não é às vezes, né? Não é de vez em quando, não é algumas vezes. Não, é sempre. Sempre. A gente precisa tomar posse dessa palavra. Amém? Porque isso é uma verdade nas nossas vidas. Porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, tudo que acontece na nossa vida. Todo mundo sabe, né? Aqui, quem não sabe, em 2003 eu fui acometida de um câncer severo. 2023. 2003, olha, viagem. 2023. E a gente teve que lutar, né? Eu tive que lutar. A igreja lutou comigo, a minha família, né? Quando vem uma coisa inesperada, uma doença que te aflige, a gente precisa lutar. Quando vem uma morte inesperada, quando vem um desemprego, algo que abala as estruturas, sabe? São tantas coisas. E a gente precisa, sabe, buscar a força no Senhor. Porque a Bíblia diz que quando sou fraco é que sou forte. Quando diante de Deus eu me derramo, eu falo, Senhor, eu não tenho forças. Eu não consigo, eu preciso de Ti, Senhor. E o Senhor vem com a força dEle, né? E nos fortalece, nos põe de pé. Nos impulsiona, que é através da força dEle. Porque se eu falo, olha, Senhor, eu sei fazer isso, eu sou forte, eu vou resolver. Pode deixar comigo, eu consigo. Então o Senhor fala, então vai, na tua força, vai. O Senhor não entra, porque você está falando para Ele que você consegue. Sabe? Mas a gente precisa declarar essa dependência. Sabe? Nós não somos independentes, nós temos um Deus maravilhoso e que a gente precisa ser dependente dEle. Porque para alcançar toda essa vitória, Jacó precisou depender de Deus. Precisou ser obediente, obedecer, né? Saber ser humilhado, não revidar. Saber ser enganado e respeitar. Que a gente possa aprender. Eu li tudo isso, né, sobre a vida de Jacó para falar para mim e para você. Né, que a gente pode aprender com os erros. Jacó foi perfeito? Não, Jacó também errou. Fez coisas erradas. Né, deu preferência para um filho que não devia ter dado. Enfim, são outras coisas que a gente não falou de Jacó, mas nós somos imperfeitos, mas servimos a um Deus perfeito. Nós somos fracos, mas nós servimos a um Deus que é forte. Né? Nós, muitas vezes,
não temos sabedoria para administrar um grande problema, mas nós servimos a um Deus que tem toda a sabedoria. Então, que eu e você possamos nos entregar agora. O que eu peço a Deus é que essa palavra frutifique no nosso coração, né? Porque a gente precisa aprender. E cada coisa que eu aprendo no Senhor, cada coisa que eu assimilo, né, da palavra dele, cada coisa que eu pego no meu coração e guardo, eu cresço mais um pouquinho. Cada vez, a gente não cantou isso, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, né? Tudo que você tem passado, né? O Senhor está te dando uma chance de você crescer mais. Ele está trazendo maturidade espiritual para a tua vida, para a minha vida. Como eu aprendi depois desse câncer, foram tantas coisas que eu passei, né? Fora isso, né? Meu casamento que Deus restaurou, eu aprendi mais, né? Tantos percalços, né? O acidente do meu marido, que era um acidente para ele podia ter morrido e Deus preservou a vida dele, né? O Senhor nos ensina em todo o tempo tudo o que acontece de bom e de ruim, né? A gente precisa tirar os ensinamentos que o Senhor está nos dando e que Ele nos fortaleça, né, para que a gente consiga prosseguir, né, de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Eu queria chamar a Débora para ministrar um cântico e eu queria fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar, apresentando toda a nossa fragilidade, toda a nossa deficiência, Senhor. Tudo aquilo que somos fracos, todas as situações a qual nos encontramos fragilizados, amedrontados, inseguros. Toda e qualquer circunstância que nos atemoriza, que nos traz medo de enfrentarmos, e o Senhor nos mostra que temos que enfrentar. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com a Tua força, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite, para que a gente consiga, Senhor, passar por esses momentos de provações, momentos de dificuldade, e que isso desenvolva em nós habilidades e dons extraordinários, Senhor. Mas não só para nós, para que a gente possa, Senhor, servir no Teu corpo, abençoar e ministrar a muitos com o nosso testemunho e dizer que é possível passar por momentos difíceis, de grandes tribulações, mas que a vitória está em Ti e que os nossos olhos estejam postos em Ti, para que possamos ser fortalecidos, direcionados, guiados, que a Tua mão forte e poderosa nos segure e nos conduza nesse triunfo, porque nós estamos em Ti, Senhor, nós triunfamos porque estamos contigo. Nós vencemos porque o Senhor venceu na cruz. É por isso que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque fora de Cristo não existe vitória. É só derrota. E nós queremos estar em Ti. Seguros em Ti, guardados em Ti. Crescendo na rocha, que é Cristo. Firmados em Ti. Colocamos os nossos pés na rocha e firmamos nossos pés em Ti, Senhor. Só assim nós não seremos abalados. Nós podemos até nos abalar, mas nós não seremos vencidos e nem derrotados. Aleluia, porque Tu és um Deus bom. Amém, aleluia. Que você possa ouvir esse louvor. E que o Espírito Santo esteja ministrando no teu coração e no meu coração. E que você agora coloque diante de Deus os teus grandes desafios. Aquilo que você falou, eu fui derrotada nisso, eu fui derrotado nisso. O Senhor vai te fortalecer. E Ele vai te levar àquele ponto de novo. E vai te dar novas estratégias e você vai vencer. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh.
fortalecido, seja fortalecida hoje. Deus que desde a eternidade está no controle. Se você se sente como morto, receba vida. Receba vida hoje. O Deus que desde a eternidade está no controle. Podemos declarar: o meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Amém. Glória a Deus. Receba a vida, amém? Receba a vida em abundância. Em nome de Jesus. Que você guarde essa palavra no teu coração, amém? Que ela dê frutos. Em nome de Jesus.